Então, não compare o seu bastidor com o palco do outro. Consagre a Deus, se conheça, entenda o que você ama, o que você gosta e se conecte com pessoas que tenham o resultado que você quer ter. Oi, oi, seja muito bem-vinda ao Shauil Cast, o podcast da mulher plena e próspera. O Shauil é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres. E eu tô aqui com as minhas irmãs da fé, sócias de projeto, amigas. Sejam bem-vindas. Oi, mulheres, eu sou Cis Soares, advogada e estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos viver a vida de forma leve e plena, né, Ju? É verdade. E eu sou a Gil Santos, atuo com mentorias na área do brand pessoal. E assim como as meninas falaram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Até porque fomos criadas à imagem e semelhança de nosso Deus. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, que promete, tô até aqui meio com medo de falar, né, na oratória, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho para não perder nenhum episódio e, principalmente, compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque esse episódio promete, né, Beto? É verdade. Não. Que potência de mulher que temos aqui hoje, hein? Que legal. Muito obrigada também pela tua disponibilidade, por tu vir aqui compartilhar tua história, tua conversão, tua profissão com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quando eu cheguei aqui, a pergunta foi: você já fez algum podcast? Falei sim, mas esse é diferente. Ai, sim! Desde que eu saí de casa, na verdade, desde o convite, desde a forma que a Roberta conduziu o convite, ela disse assim: gostaria dessa conversa aí sobre a tua vida pessoal, e eu sei que esse é meu chamado. Maravilhoso. Porque o meu chamado é esse testemunho. E que honra! Uma vez eu tomei um cafezinho com a Tami quando eu conheci ela presencialmente lá em Alphaville, né? Lembra? E ela falou: tem uma história que eu não sinto ainda que é de abrir. E aí, quando surgiu o podcast, eu mandei: chegou a hora também, será? E aí, bora! Chegou a hora! Olha, não, eu digo, né, as mesas que a gente senta, né? E aí que eu tô dizendo, o podcast de hoje, ele, olha, tá preparado em nome de Jesus. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Então, Tami, iniciando assim, conta um pouquinho pra nós sobre a tua conversão, como tu conheceu Jesus, o que ele mudou em ti, como que foi? Então, eu tenho 33 anos. Idade de Cristo, olha só que Idade de importante. Cristo, estou aqui. Na verdade, eu conheci Jesus jovem, assim. Ouvi falar dele jovem. Estudei a vida inteira numa escola luterana. Então, já tinha esses hábitos da oração, de estudar a Bíblia, de conhecer a palavra. Mas eu tive, de fato, uma experiência com o Espírito Santo em 2017. Nossa, faz tempo. Quando eu me mudei para Florianópolis. Então, tu pegou antes do hype, né? Que agora antes do hype. Eu sou cria da Igreja Universal. Assembleia Universal na mesa! Eu sou cria da Universal, de Fogueira Santa, de tudo isso. E sou muito grata pro trabalho da Igreja Universal. Foi muito importante pra mim. Mas, na verdade, é muito engraçado que as pessoas me perguntam assim: Tami, mas tu veio de família cristã? As pessoas, né? Eu falei: toda a minha família conheceu Jesus por causa de mim. Sério, você que levou eles? Não, eu era o inferno na terra. Que todo mundo buscou Jesus pra me salvar. Tem jeito pra isso? Daí as pessoas foram pra Deus. Meu irmão se converteu, a minha mãe. E aí, a partir disso, eu acabei indo meio que empurrada, assim. Você precisa vir aqui. É aqui a cura, é aqui a libertação. Mas foram várias idas e vindas. Eu ia pro culto e pra rave. A gente chama do crente Raimundo, né? Não, eu um pé na igreja, reconheço isso, porque eu também fui. Só que eu fui da Assembleia. Eu também ia, assistia e depois saía pra ir pras raves ou pra ir pras festinhas. Mas é que a gente também não tem muito entendimento, que pra quem tá iniciando ali, não acha que tá tudo certo. Tá, ok, né? Eu tô fazendo certinho, mas ainda
tô ali um A pouquinho. minha mãe falava, tu quer sair? Tu sai, mas amanhã tem culto às 9. E às vezes ela orava, porque como eu ia pra rave, o horário da rave era, sei lá, nós saíamos 5 da manhã, 4 da manhã. Então eu dizia, não vou dormir antes, porque... E ela dizia, dorme. Eu falava, não, porque eu sei que se eu dormir, tu vai orar com a mão na minha cabeça e eu não vou me acordar pra ir pra Olha rave. só. Ela orava com a mão na minha cabeça, assim. E várias vezes eu perdi os ingressos porque eu não acordava quando aconteceu esse processo todo, né, da minha mãe. Mas aí, enfim, tive Peraí, só um pouquinho que eu não entendi. A tua mãe orava pra tua cabeça. na minha cabeça pra eu pegasse no sono, pra eu não... pra tu não ir pra pra eu rave. não ir. E várias vezes tu não Aconteceu foi. de eu não ir, de eu não acordar, de eu Nossa, perder o isso de é uma ingresso. mãe. muito importante. A oração de uma mãe tem muito poder. Não Nossa. subestime o poder da oração de uma mãe. Se você é mãe, ore pelo seu filho, mão na Verdade. cabeça. Amém. É, minha mãe de joelho, filho de pé, né? É verdade. É Nossa, verdade. muito perfeito. E a minha mãe buscou muito sempre. E, na verdade, aconteceu tudo isso. Assim, eu sempre fui uma menina, escola particular, uma família tradicional, tudo ok, dentro do padrão. Não dei nenhum trabalho até os meus 19, 20 anos. Olha só. Nada, adolescência ok, trabalho, tive um namoradinho, tudo certo. Quando eu terminei com o meu namorado, 2016, não sei a idade, não sei o ano, mas eu tinha 19 anos. Eu experimentei tudo que o mundo tinha. Nossa. Me relacionei com mulheres, comecei a usar droga, rave, e aí houve um desvio gigante de identidade, de quem eu sou. Enfim, com o tempo, com todas as buscas de autoconhecimento, eu entendi que a minha crença de valor não estava no meu ser, eu não sabia quem eu era, então eu precisava fazer muitas coisas para me provar, para me sentir amada, para chamar atenção, Chega até a me arrepiar. para ter os holofotes virados para mim, né? E tu atribui isso ao quê? Ao ambiente que tu estava inserida, as companhias? Naquele momento, assim. É. Hoje, assim, hoje a gente vai ter um papo que eu vou abrir algumas coisas que eu nunca abri, mas hoje eu entendo, assim, muito a questão espiritual e vai ser a primeira vez que eu vou me sentir à perfeito. vontade de falar, porque eu creio que o ponto final da minha libertação foi quando eu participei da Tânia Teresa lá. Que eu falei pra Maravilhosa. vocês, eu fui pro Ela é Seminário demais. Internacional Tem de um Cura. podcast dela com a Karine Bach, que foi quando eu vi conheci ela, o através desse podcast. Ela é maravilhosa, meu Deus. Método Silk, né? O SILC, Seminário Internacional de Libertação e Cura. Eu fui pro Monte Oreb, em São Paulo, há exatamente um ano atrás. E olha que louco. Vou dar um spoiler do que eu vou contar hoje. Eu saí do SILC, não posso falar a data porque eu vou entregar outra data, mas exatamente um ano antes de onde eu vou me casar. Uau. Uau. E a palavra que a profeta me deu foi, você vai viver Nossa. 10 anos e um ano. E tu não conhecia ele ainda? Eu fui por uma Gente, direção de olha profeta. Ah, Ju, ela não conhecia ele em um ano, Ju. Venha no milagre! Fé, mulheres. Ó. certo. Em nome de Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Voltando pro papo sério. Tami, continua a tua história. Enfim, com 19 anos eu conheci o mundo inteiro. Eu digo que eu conheci todos os prazeres que o mundo oferece. Nossa. De droga, de álcool, de sexo, de tudo. Todos os senhores ali, né? Todos os Que senhores. Eu compete com- experimentei tudo isso. Deus. E nada se compara à presença do Espírito Santo. Uau. Amém. Que lindo. Porque é muito fácil, às vezes, alguém dizer, que Deus é bom, que a presença... E aí, quem é do mundo? Você não sabe o que é ficar muito louco de droga, beijar 10, transar com 5. Assim, hoje eu vou sem filtro, porque isso queima. Gostamos disso. E aí, gente, eu experimentei tudo isso. Todos esses prazeres que o mundo oferece. Imagina. De todas as formas, né? E todo esse excesso era pra cobrir uma falta que eu desconhecia. Porque tu teve, como tu disse, né? Tu teve um lar, tu tava tudo certo. Tecnicamente estava tudo certo. Pra E quem hoje, enxerga... pelo que a Roberta te perguntou, tu atribui essa tua mudança muito por questões de propósito mesmo. Com Tu certeza. precisava passar por isso. Pra Propósito, testemunhar. Pra testemunhar, pra entender do mundo espiritual, pra entender que Uau. maldição hereditária existe. Uau! Existe Importante, mesmo. Muito importante. Uau. Pra... eu tinha muitas culpas, assim, que eu carregava. Eu não escolhi isso, eu não escolhi aquilo. Por quê? E queria culpar Deus, né? Porque aí foi todo um processo, assim, quando eu conheci Jesus, de várias renúncias que eu tentava fazer sozinha, na força do meu braço. Mas o que é feito no mundo espiritual precisa ser desfeito no mundo espiritual. Uau. E aí, não existe erro. Deus não erra. A nossa origem não tem erro nenhum. Pode ter um erro na nossa criação dos pais, pode ter acontecido um erro nos nossos antepassados, pode sim ser derramado sobre a nossa vida uma herança maldita. Sim, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, porque É Deus ordem. abençoa e Deus amaldiçoa.
Uau. E eu entendi tudo isso nesse processo. E sim, existe uma maldição que não foi do diabo, foi de Deus. Olha que loucura. Que Deus amaldiçoa práticas para uma prática do vô, do pai, do bisavô. Sim. Acontece uma maldição para essa geração. Tá na Bíblia, né? Até terceira e quarta, Até a né? terceira e quarta. É terceira e quarta geração. Mas olha que bênção quando nós conhecemos Jesus e de fato confessamos e entendemos, eu tenho o direito de renunciar Somos essa herança libertos. maldita e tomar posse da herança bendita da cruz, do Amém. sangue de Uau. Cristo. Que lindo. Então, me arrepiei toda agora. Uhum. Então, foi dentro desse processo que, né, hoje dentro das perguntas a gente vai esclarecendo, mas eu entendi. E aí, pronto, sai culpado, sai todo o resto. Tu entende, tu não é mais vítima daquela situação, Não é mais ignorante, né? tu A gente não é mais costuma falar ignorante muito e isso, tu tem né? uma decisão, porque eu sabia que a vida que eu levava não tinha coerência com os sonhos do meu coração. Os relacionamentos que eu tinha não me levariam para aquela visão de família que eu sonhava. Então, tu tinha esse... Sempre tive Sempre um sonho de teve. maternidade. Nossa. Quando tu Olha tava que loucura. lá, quando tu tava naquele mundo caído, literalmente, vendo todos os senhores, mesmo assim, tu sentia que tu queria a família, Com tu queria a certeza. E maternidade. sabia que Deus me chamava. Tinha rave que eu via o mundo espiritual, que eu via demônio. Nossa. Tinha situações, assim, de promiscuidade que eu sabia que era demônio naquele lugar, naquela Gente, uma vez eu cama. tava numa festa, não sei se era considerada rave, o Arung. Em No Itajaí. Barulho, uma festa de né? não chega a Sei ser lá, rave. eu tava, sei lá, se era Uma rave disfarçada. 7 É uma horas rave. da manhã, 7 horas da manhã, assim. E aí, eu olhando aquilo, eu falei, gente, isso aqui é uma cracolândia da classe média. Total. Uma cracolândia da classe média. E hoje eu consigo entender o mundo espiritual, chega a me arrepiar, assim. É muito real. É muito real. É que as pessoas não têm noção disso, Mas- do que o mundo espiritual ele é muito mais real do que a Mas gente é vive aqui. Exatamente isso que o diabo quer. Exato. Que a gente não tenha noção que o mundo espiritual existe. Ele não quer que a gente saiba, porque no momento que tu sabe, Nossa. muitas vendas caem. A e verdade aí liberta. tu recebe a possibilidade de renunciar. E você sabe as armas que vai lutar. Se você Exato. desconhece, você não tem as armas certas daquela guerra. Verdade. É por isso que a gente vê tantos cristãos dentro das igrejas que ainda estão sofrendo com maldições, conseguem libertações. E não, esse podcast Perfeito. promete. Perfeito, perfeito. Porque também precisa de um posicionamento. Com Não é só certeza. passar por um processo de libertação. O que eu Não. vejo, eu já, enfim, isso daria para outro podcast, mas eu presenciei a libertação de uma amiga, onde eu e o meu marido ajudamos ela ali a se libertar de um demônio que ela estava possessa. Então eu vi com os meus próprios olhos. E quem me conhece sabe o quanto eu tendo a ser mais cética. Eu sou uma pessoa, não menosprezo as profecias, não é nada disso, mas eu sou mais pé no chão. E eu vi com os meus próprios olhos uma libertação na minha frente. Por quê? Porque eu pedi pra Deus, eu falei, ai Deus, eu preciso ter uma expulsão de um demônio no meu currículo cristão, né? Eu quero ser aquele crente covarde, né? E tenho medinho de demônio, não. Deus, me manda e tu vai me mandar a ousadia e a coragem. E ele me mandou essa experiência Toma. um mês depois. E eu vi com os meus próprios olhos uma amiga possessa. Então, gente, não menosprezem o mundo espiritual. Então, assim, só que não adianta tu passar por um processo de libertação e continuar. não encher a mente com as Não coisas de encher a Deus. Não casa. treinar, não encher a casa, porque volta 7 vezes pior. Não é? Exatamente. Então, é sobre isso. É se né? colocar nos ambientes e andar com as pessoas É. certas, né? Porque senão depois tu E, volta. então, voltando ali, Tami, tu tava na igreja, mas tu também tava no mundo. Sim, E qual foi o ponto de virada, assim? ele é bem longo, tá? Então, se a gente pegar aí onde eu me joguei no mundo, eu tenho 33, faço 34 agora em julho. Com 19 anos eu caí no mundo, só que logo a minha família assim, já começou a buscar em Deus o que tá acontecendo com ela, porque não era natural o meu comportamento, o Ah. relacionamento que eu abandonei. Tua o família não relacionamento virou que as costas pra ti, elas permaneceu Só ali. que foram anos. A minha mãe falou isso agora, filha, quem tiver noivo, um casamento às portas, tudo que tá acontecendo, esse noivado, esse relacionamento, Deus agindo, diz assim, nossa, do nada Deus fez isso. Do nada, são 15 anos que eu tô de joelho, sabe? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, eu testemunhei coisas em igreja e caí de novo. Tá? Então, assim... Sim, não foi só uma ida. Eu não tenho um dia específico. Eu sei Entendi. que a palavra que essa profeta me entregou sobre a Tânia Teresa foi porque eu já estava desistindo de uma luta. Eu já tinha entendido que eu tinha que... Foram vários momentos, renúncias de ambiente, renúncias de festas, mas a questão minha identidade como mulher, como filha, como ser amada por quem sou e não pelo que faço.
Porque eu acho que a questão que a gente falou até antes de começar o podcast, de estar em papéis errados, é porque a gente quer ser amada pelo que faz. Sim. E fazer é o homem. É. É, não que ele não seja amado por quem ele é, mas o fazer é dele. Não que a mulher também não possa fazer. Não precisa Exato. fazer. Mas é o É fazer diferente. diferente. É diferente. diferente. Os papéis são diferentes. E aí, essa energia masculina toda, eu sempre fui uma mulher de sucesso profissional, de relevância nas empresas, me tornei treinadora, me tornei mentora, fazia e faço, graças a Deus, faturamentos muito bons, sou conhecida por isso. O meu lado mulher, ele era... E eu já tinha aceitado, tipo assim, é isso e pronto, e tá tudo bem. Então, por isso que quando alguém vai ler o livro da dama, ela, que dama, Sim. que dama, hein, que amado. Que amado, que amado. Não é pra mim, né? Não é pra mim. bom. Chora vocês, não tem nada de dama aqui, gente, eu tenho que trabalhar, sabe? Então, era muito isso. Então, eu não tenho um dia... Ah, foi esse dia. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo em 2017. Fui pra Floripa, 6 meses, Igreja Universal, de segunda, todos os dias. Eu só não ia na quinta, que era a só. terapia do amor, que já era demais pra mim pensar naquilo. Mas na segunda da prosperidade eu ia, na Uhum. terça de cura eu ia, na quarta de busca do Espírito Santo eu ia, na sexta de expulsão do demônio eu ia, que eu adorava ver aquilo tudo lá. Sábado eu não ia, que era grupo jovem, domingo era culto eu ia. Eu vivia na Igreja Universal. E vivi muitas experiências. 6 meses, santidade. Daqui a pouco uma amiga, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Pum, foi pro Rio. Pirei tudo. E aí, cada vez que tu cai, é mais louco. É mais Mais fundo. intenso. E quer saber? Não tem jeito. Aí era quieto. Aí, eu tinha muita dificuldade com relacionamento, né? Então, não me sentia vista por homens. Não me sentia digna. Tirava todos os homens para meus amigos. Acabava me relacionando com meninas. Namorava mulher. Cheguei a morar 4 anos com uma mulher. Depois namorei outra. E aí sempre fazendo muito, sendo eu o homem romântica, fazendo todas as coisas. E aí quando eu penso, tudo muito louco, assim, uma coisa com Deus, mas voltei pra igreja assim. Voltei pra igreja assim, dentro de um relacionamento com uma menina, uma pastora muito abençoada. Porque assim, eu tenho sempre muito medo, não vou mentir, quando eu trago essas falas. Porque meu grande grupo de amigos muitas pessoas do meio LGBT. Uhum. E eu sei que quando a gente não conhece Jesus, um pedaço desse Sim. te machuca. Sim. Como assim? Eu não sei nem como explicar tudo isso, mas eu não quero falar sobre eles, eu só quero falar sobre mim, Perfeito. sobre muito a minha importante. história, Perfeito. sobre aquilo era incômodo pra mim. A tua identidade. Isso, o a teu minha propósito. trajetória, aquilo que eu vivi não caminhava de acordo com o que eu sonhava. E todo mundo sempre sabia de ter filhos, né, de ter um esposo. Ah, mas tu era infeliz? Não, naqueles relacionamentos lá dentro. Eu era feliz, eu gostava, eu tinha prazer, sem hipocrisia. Mas na cama, na minha intimidade com Deus, as coisas não Não se encaixavam. Então, era sempre E esses relacionamentos não andavam, eram abusivos, ou então, várias coisas. Aí, renunciava a tudo, dava errado. Tá, Deus, tô Eu tenho liberta. uma frase que uma vez eu ouvi que é muito real. Sem Deus, as chances de tu ser abusado ou de tu ser o abusador são muito grandes. Porque não é funcional. Isso. Só é Nossa, funcional, forte isso. só flui com Deus. O que vem de Né? Deus traz paz, né? Exato. E aí, assim, uma virada que eu acho que é importante trazer foi 2021, que eu passei pela minha primeira imersão de inteligência emocional. Nossa. Isso é importante, porque aí Legal. foi eu caí lá dentro achando que eu tinha comprado uma imersão de negócio. Tu não tava nem aí pra espiritualidade. Não. Não, tava com Deus Sim. daquele meu jeito, assim, Sim. ora, vai no culto domingo, mas tem um relacionamento assim, e é isso. E aí eu comprei achando que era um treinamento de negócio. Cheguei lá, era o Método Trino, o nome que eu super indico, do Fernando Talaia. Inclusive, o meu noivo vai fazer agora em abril. Ele ganhou do Fernando Talaia de presente quando a gente noivou, porque ele falou, eu faço parte desse processo. Nossa, que que legal. demais. Edito hoje, isso foi 2021. E aí lá trabalhou identidade, eu achando que ia falar de negócio, papel do homem, papel da mulher, crenças, e aquilo começou a mexer comigo. Papel do homem, tô fazendo errado. Na vida. Ai, não tô entendendo. E agora? Eu não sou essa pessoa. Ai, crença, o que tu ouviu? Eu sempre joguei futebol. Quando eu era criança. Gostava. E a minha mãe dizia assim, futebol é coisa de sapatão. Olha Tipo só, assim, olha só. coitada da minha mãe. A minha mãe é melhor Sim, amiga. claro. sim. Mas era aquela coisa assim. E aí eu tive essa crença, eu passei por bullying na escola. Tinha escrito thumb e sapatão no banheiro. A declaração, né? A As pessoas vão declaração. E aí eu declarando acho a que isso começou a colocar em importância. xeque algumas coisas na minha cabeça, né? E aí, lá nesse evento, foi onde eu falei, eu quero me desfazer dessa crença maldita. Independente que eu namore homem ou mulher, mas assim, essa fala me doía. E aí, lá foi primeiro
fim, assim, nessa palavra. Olha só como a inteligência emocional também é importante. Eu falei isso no nosso primeiro episódio, que antes de eu conhecer Jesus, eu afundei em autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tem uma frase de Agostinho, que é o pai da igreja, que ele fala assim: Senhor, permita-me que eu me conheça para que eu possa te conhecer. Exato. Muitas vezes Deus usa a autoajuda, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento para limpar a casa. É isso. Para daí a gente valorizar a presença dele, para daí a gente valorizar a espiritualidade bíblica, a espiritualidade saudável, né? E foi muito assim comigo também. Então, eu acredito que um dos primeiros viradas de chave para ti foi esse momento, então. Foi muito importante. Olha que E aí, legal. lá, e depois disso, assim, eu tive, acho que, na droga, essas coisas já tinha saído da minha vida há muito tempo, porque foi bem intenso também. Então, eu tive períodos de muita intensidade, muita droga, muita bala. Era tudo muito. Compulsão nas coisas, assim. Eu gostava de ser a que mais fazia. A que consegue. Então, assim, a minha mãe chegou a ver muitas coisas que ela. Nossa, assim, a minha mãe é uma bênção. Tudo que ela orou, tudo que tá acontecendo. E ela é uma linda, né? Eu conheci é ela no Liberte. maravilhosa. Meu Deus, parece tua irmã. E aí, lá começou esse processo. E aí, eu emergi muito no autoconhecimento, treinamentos. Legal. E aí, um ponto principal, né, gente? Mudança de ambiente. Que Legal. é falado sempre, acabou. O que eu achava normal. O que eu achava normal num ambiente específico, eu mudei pra outro. Peraí. As crenças que eu tinha sobre relacionamentos naqueles ambientes eram erradas. As crenças que eu tinha sobre homem eram erradas. As crenças que eu tinha meu pai também. Tinha as crenças dele antigas ali de homem faz isso, homem faz aquilo, que era o que ele entendia. Então, ali começou um processo de identidade. Entendi quem sou. E aí, continuei buscando. Comecei a renunciar a ambientes. Aí, renunciei a um relacionamento na época, que não tinha cabimento com aquilo. E aí, comecei a conhecer mais de Deus, mais de Deus. Recebia muita palavra, né, muita profecia. Né? Isso nos mantém de pé. Tami, você foi chamada para libertar. Nisso começou o Liberte Sua Voz, que é o meu treinamento de desbloqueio de comunicação. E que vai eu fui, é acontecer maravilhoso, recomendo para todos. Esse domingo a gente vai ter a edição aqui Ai, em que Porto legal. Alegre, né? E aí teve uma edição do Liberte Sua Voz, que uma menina que era bruxa falou que queria modelar Jesus depois do que eu estava falando, e uma profeta começou a falar em línguas, dizendo que viu amarras sendo arrancadas dessa... Foi uma coisa louca que aconteceu no Ou meio seja, do teve uma Liberte Sua Voz. libertação de uma pessoa que estava numa bruxaria. Um evento de comunicação. Gente, não se assustem, pode ir no evento, é bem de boa. Mas aconteceu isso. E aí, Foi em Floripa, não foi esse? Foi em Florianópolis. Tu me contou. Esse E lá evento. é o quê? A Ilha da Magia, da bruxaria. E aí, só. nesse dia, ela falou, Liberte Sua Voz não é sobre comunicação. O teu chamado, ele é de libertação. De libertação de almas. Nesse dia, gente, não funciona nada no meu evento. Foi a primeira vez que eu fiz um evento sem telão, não tinha ring light, não tinha nada. Nada. A luta, né? A importância Light, de tu, desculpa, de é tu telão seguir. ali. De tu seguir, independente de qualquer coisa. Tu sabe que nós tivemos um episódio na nossa igreja que o meu pastor esqueceu até a fala do que ele ia pregar. E no final, o meu marido, ele serve na segurança, tiveram que tirar as crianças do palco porque estavam com o palco querendo desabar. Nossa. No final, meu líder me chamou e falou bem assim, nesse domingo nós tivemos uma grande libertação de uma das maiores mulheres de candomblé de Porto Alegre. Então, tu vê o quanto foi a Tô gostando que esse igreja podcast fala a igreja toda foi afetada. Porque, de fato, é o mundo espiritual. É real. Não A tem. gente precisa crer para poder se defender frente a isso. E não parar, como tu não parou. Se tu tivesse desistido do evento, aconteceu, o telão não funcionou, vou desistir, não teria acontecido a libertação que aconteceu. É verdade. É verdade. E aí, nesse dia ela falou, no meu microfone não funcionava, a tela não funcionava. Eu fiz um evento inteiro sem as pessoas terem uma tela para tirar uma foto. Ali eu vi que era boa, gente. Eu fazia um dia inteiro de treinamento sem olhar pra nada. Porque eu sabia aquele conteúdo. E aí, o Liberte Sua Voz, cada vez mais eu trago a palavra sem medo, as ferramentas ali que a galera tá vendo, é pra desbloqueio, eu tô em oração todo o tempo pra que o Espírito Santo fale. Tem pessoas... É lindo, é uma presença muito forte mesmo. É muito forte. As pessoas saem dali e dizem, eu nunca senti numa igreja o que eu senti aqui dentro. Eu quero voltar pra Jesus. E aí as coisas começam... E esse é o meu objetivo. E aí, eu e o Ivan, a gente tem se encaminhado pra... Né, a gente entende que a nossa aliança que será feita aqui é uma aliança com o Senhor do nosso ministério, para um processo de cura e libertação das pessoas, né? Nós temos testemunhos fortíssimos, né? E aí a gente
tem esse chamado. É isso que a gente tem vontade de viver só pro mundo espiritual. Uau, Eu que sou lindo. referência de vendas, de comunicação. As pessoas que passam pela minha mão vendem muito, mas eu não vou mentir. Eu tanto sim, não é sem vontade, mas o meu ânimo, o meu olhar tá... Assim, o brilho, Muda. a paixão. Muda. Eu quero falar Muda. de Jesus, eu quero falar que tem uma maldição aí, eu quero orar contigo, eu quero explicar o que foi revelado pra mim, eu quero dizer que tem jeito, Uau, sabe? Que lindo. E é muito isso, eu não sei como, porque a gente precisa pagar as contas, porque tem... Mas se tem uma coisa, até que a gente tava conversando no outro podcast, era sobre isso, que Deus, ele aponta, ele paga a conta. É. Se tu tá sentindo esse teu chamado, continue em oração, mas saiba que Deus sempre vai prover. Sim, Aqui verdade. tem um exemplo de nós, né? Que nos posicionamos, nos reposicionamos, mudamos e Deus sempre proveu. Sempre. O maná Às vezes sempre vem. não manda o luxo, não manda o Não. extra, mas o maná, Tá o sempre vem. ali. suficiente, o que a gente precisa E tá sempre aí, ali. basta. Basta pra tu poder Cumprir o teu propósito. cumprir o teu propósito. É. Quando a gente tem a certeza de que o plano dele é bom, perfeito e agradável, a gente descansa. É verdade. A gente sabe que as batalhas elas vão acontecer, as dificuldades vão surgir, as pessoas vão menosprezar, né, e vão desdenhar muitas vezes, mas a gente sabe que não é para agradar os homens, é para agradar ele. Perfeito. A ele. E também, então, voltando, depois dessa imersão, em 2021, quais foram Daí os foi próximos acelerou pontos de muito. inflexão, assim? Daí comecei a emergir muito mais sobre tive ainda mais um relacionamento com uma menina, ainda depois disso. Uma menina que também era da igreja. E aí foi mais uma amizade do que um relacionamento. A gente orava junto para que Deus nos explicasse se podia ou não podia, sabendo que não podia. né? Tipo, é a segunda... Tipo, Deus, me dá um sinal se é pecado. Aí no culto eu e ela, e aí o pastor falava, olha pro irmão do seu lado e diga, seguir a Jesus é renunciar a si mesmo. E nós assim, se olhando. Mas assim, eu entendo que tudo isso foi um plano perfeito de Deus. Que foi necessário todos esses anos, tudo isso, para que não é para eu chegar e impor para as pessoas que Perfeito. sai do homossexualismo ou deixe, mas aqueles que, assim como eu, são incomodados com essa condição, Perfeito. tem saída, porque eu não tô aqui para enfiar a goela abaixo em ninguém. Perfeito. Eu sigo a palavra de Deus, que diz que Deus criou homem e mulher e o único formato de família existente é esse, ponto. Não vou, né? Uma Bíblia que diz que o homossexualismo é pecado, ponto. E eu escolho seguir a Bíblia. Agora, se você tem a sua É uma vida e não decisão escolhe sua. ficar em paz com isso, amém. Amém, entende? Agora, existem muitas pessoas como eu era, que achavam que não tinha jeito. E quem me conhece há muito tempo, e aí foi uma mudança mental, emocional e física. Nossa, as fotos, o meu rosto, a minha voz, o meu cabelo, a minha só. forma de vestir. E aí eu entendo que, assim, o meu chamado é sobre isso, tá? Por quê? Porque às vezes o outro lado, a outra ideologia quer convencer a todos que todo mundo tem que experimentar tudo. Perfeito. Entende? O que Eles tem querem... de mulher que nem é homossexual, porque eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que é uma condição que a pessoa já nasce, eu acho. Depende, tem vários... Eu posso... Pois é é, um assunto pois longo, é. mas tem Eu várias realmente- formas. Mas né? tem pessoas que nem são, que nem sentem vontade, mas só porque fulaninho experimentou, vou experimentar também. Mas aí tu dá uma brecha espiritual. Daí tu dá uma... Exato! Aí tu dá uma Entende? Não brecha, era uma por maldição quê? espiritual derramada sobre a tua vida, mas você deu uma brecha Uma espiritual. brecha. Por quê? Porque tá E todo aí mundo essa falando tua que... casa fica cheia disso. Isso, porque E tu entende que foi exatamente isso que tu fez, por isso que tu fala com essa autoridade? Eu acredito na maldição. Ah, sim. Tá, maldição espiritual, sim. Acredito na maldição. Acredito que eu dei brechas, óbvio, né? E aí cada vez mais. E aí foi tudo junto, carne, Perfeito. droga. E aí eu vivi nas trevas mesmo, né? Mas todo eu homossexual é endemoniado. Acho pesado falar isso. Sim. Não é Acho que generalizando não é tudo, é. né? E eu fui muito usada vivendo no pecado por Deus. Muito usada. só. Eu orei por pessoas que foram curadas de câncer pelo nome de Jesus. E eu Porque vivi... não é sobre tu. Não é sobre É mim. sobre Deus. Nunca. sobre Quando ele quer, ele usa até uma mula, né? Lá, mula de balão. Então, assim, acredito que dentro desse assunto ainda é muito polêmico, pode Sim, ser não, muito a mal gente tem que ter muito interpretado. Eu tenho respeito. muito cuidado para Tem que ter falar temor. sobre. Eu sempre tive muito receio de ferir pessoas, porque eu já fui muito ferida. Eu acredito que a igreja não está preparada para receber homossexuais, tá?
Eu fui muito ferida. Ai, mão na tua cabeça, expulsa demônio. Como assim, expulsa quem? Eu não chamei ninguém pra entrar. O que tá acontecendo? E é muita informação torta. Tem igrejas que acham que todo mundo é endemoniado. Eu já fui em igreja que tentaram me derrubar no chão. É isso, O esse pastor tentou me derrubar no chão, porque... Sentiu um empurrão, né? Isso. Tipo, a pessoa fica te Ai, eu me empurrando. atirei já, porque senão para de me empurrar, eu me atiro. Porque tá me incomodando, Ai, né? eu não me atiro. Eu não. Vai passar vergonha, pastora. Então não vou me tirar já. Pau. Mas Deus é maravilhoso e ele ia falando comigo. E aí, enfim, aí a última experiência foi essa. Eu acho que sim, não é só o homossexualismo que, claro, é um testemunho forte que Deus quer que eu ajude na libertação de identidade em relação a isso, pra quem entende que isso é um desvio de identidade. Bom, Pronto. né? E aí, gente, são ideologias, são bolhas que se vive. Ambientes também. Que eu acho que ajuda Ambiente, muito. bolha e pronto, você tá em paz, tá em paz. Agora, o meu sonho, ele é realizado hoje com esse homem lindo do meu lado que me trata muito bem. Entende? Como eu nunca fui amada, como eu nunca amei, eu achava que eu nunca ia amar, que eu nunca ia desejar, que eu nunca Tu ia... vivia a carne, a paixão, É, doideira. o desejo, o tesão, a atração. Também, não mas não é só amor, isso, é, não é amor. dependência emocional. Eu ia Dependência. falar sobre isso, Por um sabe? problema Porque da minha visão como Gente, masculina. eu vi esses dias no TikTok a Kéfera. Não sei se vocês Aham, lembram da sim. Kéfera. Ela é homossexual, bissexual, não sei. Mas ela passou por um relacionamento com uma mulher abusivo. Ela fez um vídeo chorando que a mulher era narcisista. Então, não são só homens que são narcisistas, entendeu? Porque as feministas falam, né? Ah, porque é homem. Como é que é? Nem todo homem, mas sempre o homem. É, Só nem os, todo as homem. mulheres são perfeitas, né? Não, gente, Então, não. assim, existe muito abuso. Inclusive, eu trouxe traços de comportamentos abusivos, de comportamentos narcisistas, assim, sem Olha vitimismo. só, A gente olha carrega isso, né? Então, acredito que Deus tem um plano perfeito pra mim e para as pessoas as quais eu me relacionei. E que amém, entende? Mas foi eu entender, foi eu conhecer. E aí eu recebi uma palavra início do ano passado, né? De uma profeta que me ligou no meio do trabalho. Deus, eu tô de toalha, tô com uma toalha no corpo, meu marido tá me esperando, mas Deus não deixou eu sair de casa sem falar contigo. Existe um trabalho de macumbaria feito pra ti. Tu conhece Tânia Tereza? Eu falei, não sei nem quem é. E aí tu Maravilhosa. precisa ir lá, tu conheceu. precisa de cura e libertação. E Deus tá te dando teu último aviso, pois existe algo muito grande sobre a tua vida. Ela fala bem assim, para de falar que tu é próspera. Bem assim, que tu não é próspera coisa nenhuma, tu só tem uma Mercedes e uma casa que nem tá paga. E bem assim, prosperidade que Deus tem pra ti tem a ver com família. E quando tu casar, tu vai Ai, entender que que a lindo. prosperidade é a abundância que nunca falta. Para de... E eu entendi. E ela, tu precisa, daí mandou eu renunciar, pediu que eu renunciasse o álcool. Na época eu fiquei um tempão sem nem vinho, sem nada. Hoje eu tomo, a gente toma vinho, eu vivo e tal. Mas assim, Mas foi um tempo de consagração de consagração. necessário. Olhei, comprei o... Daí eu falei, o que é isso? Esse silk? Aí ela falou, você precisa resolver essa questão espiritual, porque é o último aviso. Deus tem pressa e ele precisa de ti pra fazer as coisas. Precisa no sentido assim, Deus não precisa da gente, mas ele escolhe a gente. Nossa, muito Exato. bom. E aí eu falei, Nossa, não, eu quantas quero... chances ele te deu. Meu Deus, ele Não, te ama muito. O mais importante, o mais lindo. importante Que é que a lindo. gente não deve ficar caçando profecia. É a É. profecia que te acha. Olha só. Se encontra, né? Me revelou Ela a te pessoa achou. que fez. Eu vi a pessoa na frente do Pai de Santo. Eu sei quem foi lá. E aí a pessoa eu vi. Foi revelada no dia e a cena eu enxerguei lá no Silk. Na hora do processo. Tá, queremos que você, se puder, compartilhar Claro. um pouco dessa experiência no Silk. É, o Silk o meu noivo vai fazer, em nome de Jesus também. Acredito que todos nós precisamos de cura e libertação. A Tânia é uma mulher muito usada. Muito. E lá eu entendi muito sobre a questão de aborto, sobre maldição hereditária, Aborto, sobre as ela fala com consequências de autoridade. tudo isso. Não, ela fala tem com o autoridade testemunho sobre aborto. também. É A história, de vida, absurdo. a história de vida da Maria Tereza é uma coisa Se absurda. você não conhece a Tânia Tereza, assista o podcast dela com a Karina Bach. Excelente. Sensacional, Assisti excelente. também com a Camila Vieira. Camila Vieira. Ai, Muito sim. bom. Plenitude. E aí ela falou, o que é isso? Eu falei, Monte Oreb, interior de São Paulo, tinha esse negócio pra fazer. Fui ver a data mais perto. Fui ver essa data, era uma semana antes do Liberte Sua Voz do ano passado. Nossa, as lutas. Falei, gente, não tem como. Vou ficar na semana que eu mais vendo num retiro, Sem celular. sem celular. Eu até podia ficar lá, mas eu não sabia se sem vender, que é eu que vendo, eu que mando o áudio. E aí eu falando com Deus, Deus, cuida das vendas pra mim. E eu vou. Paguei, né? Não era muito caro, acho que uns R$2.000. Ficou hospedado lá 5 dias. Foi a maior... Meu rosto mudou depois de lá. Uau. O desenho do meu rosto. Não era harmonização, também faço, mas não... Meu rosto mudou, minha voz mudou, minha forma verdade. de falar. Eu já tava sem me relacionar com ninguém uns 5 meses antes desse seminário.
Lá entendi tudo, lá renunciei todas as heranças malditas da minha vida. Lá confessei pecados, lá fiz oferta de remissão, que é onde tu entende tudo que tu investiu no reino das trevas. E eu tirei todo o dinheiro que eu tinha da minha conta naquele dia e ofertei pra fazer a remissão. Porque tu entendia que era um dinheiro que não tava vindo da forma Porque tudo que a gente santa, faz, né? isso é bem importante, é um assunto bem polêmico, talvez, e profundo, mas assim, toda vez que eu gastei com bebida, com promiscuidade, com droga, com jogo, com tudo que desagrada a Deus, eles explicam lá que tem um cofre na mão do diabo e eu tô investindo no reino das trevas. E o dinheiro que eu ganho com isso também é um dinheiro de sangue. E aí lá tinha acontecido tudo isso. Eu fiz essa oferta de remissão. E aí, desde lá, eu nunca mais me relacionei com ninguém até hoje, tá, gente? Tô casando sem me relacionar com Ai, ninguém. que lindo, tá em Nossa, santidade, que Então, lindo. E aí, desde lá, eu entendi isso, eu renunciei todas. O Espírito Santo foi me lembrando o nome das pessoas que eu tinha tido relação sexual pra Tu foi libertando. pra desfazer o laço. E deixa eu te Sabe, o laço é perguntar muito sobre importante. essa questão. O Espírito Santo foi te dando nomes. Foi. Um a um foi aparecendo os nomes. Eu lembrei na de tua nome que eu nem lembrava da cabeça. cara. Mas lembrei do nome. Não, é importante a gente Amém. falar sobre Aham. isso, pra gente Amém. ver a importância que o Espírito Santo, né, Me vai direcionar lembrava tudo. de coisas que eu tinha feito, da minha bisavó, que era mãe de santo. Meu pai jogava no jogo do bicho, eu já tinha jogado em jogo de casa de aposta. Tudo Todas que eu as tinha. legalidades, assim. E tinha. ele vai te lembrando na hora da oração, né? Que tu vai fazendo lá e vai renunciando, e vai confessando, né? O Ivan fala muito sobre isso, sobre quando falamos a verdade, a gente traz pra luz e Isso. tira das trevas. Sim. Então lá eles te levam pra isso. E aí eu comecei a falar a verdade, né? Confessar naquele ambiente todos os meus pecados tudo, a casa espírita que eu entrei, tudo que é ocultismo. E aí foi entendendo, aí saí de lá, nossa senhora, leve, uma nova mulher, o Liberte Sua Voz, aquele foi o Maravilhoso. céu na Olha terra. só. E aí, desde aí eu fiquei sozinha. Acabei me mudando pra São Paulo no meio do ano, e aí conheci o Ivan, e noivamos, e aí tem todo esse... Sim. Mas ele me limpou totalmente pra que eu fosse encontrada, né, pelo meu noivo, assim. Foi uma coisa Que muito lindo. bom. Nossa, um tua história, reposicionamento, né? tua história fala muito sobre o mundo espiritual, o quanto Muito. ele é real, o quanto ele funciona por leis, né? A Tânia Teresa fala isso, o mundo espiritual. E ela é juíza, né? Ela é juíza. Então ela faz essa analogia do mundo espiritual com direito fantástico. Eu acho isso fantástico, porque ela faz e torna isso didático. Então o mundo espiritual funciona por leis. Então se tu deu uma legalidade, tu Isso. vai ter uma penalidade acerca daquilo. Exatamente. Fantástico, porque Deus é o quê? Deus é justo, Deus é justiça. né? É. Deus é justiça. E muitas vezes as pessoas não entendem essa legalidade. essa que legalidade. dão. Acreditam que as águas do batismo são capazes de apagar toda essa legalidade que E tu lá deu. na frente, Não. aceitar Jesus é muito importante. Se batizar é muito Muito importante. Ter uma importante. carteirinha da igreja é muito importante. Mas não é isso Não. que santifica a tua vida. Não. É o posicionamento, são as renúncias, é o teu dia a dia ali no secreto, Todo dia. todo dia. Todo E dia tem que se entender converter, que né? quando aceitamos Jesus, quando você aceita Jesus, você dá a legalidade pro Espírito Santo Perfeito. te guiar. A partir do momento em que eu aceito Jesus, que vocês aceitaram Jesus, que você aceitar Jesus, ele enche nossa casa e nós paramos de lutar. Na verdade, nós vamos receber o DNA de Cristo, é isso que diz. Perfeito. E quando nós recebemos o DNA de Cristo, diz que nós faremos obras iguais ou maiores do que as que ele fez. Olha que promessa Maior linda. alcance, né? Isso é lindo. Porém, diz assim também, que a gente precisa entender que o nosso espírito, ele odeia todos os desejos da nossa carne. Então, assim, quando eu aceito Jesus, eu sou liberta dos pecados. Eu paro de precisar lutar com os pecados do Espírito, né? O Espírito Santo toma conta, então o demônio sai. É o Espírito Santo que me guia, mas existe a minha carne, que tem vaidade, que tem desejos carnais, Tem que tem vaidade, que tem ego, que tem ira. E aí a Tânia explica muito isso. Quando lutamos contra existem os pecados do espírito e os pecados da carne. Meu espírito odeia a minha carne. Então, para que eu seja cheia, para que eu receba o DNA de Cristo, eu preciso todos os dias renunciar à minha carne. Entender que a vontade dela é nojenta. Em toda a minha vontade de responder grosso para alguém, os meus desejos carnais, a raiva, a inveja. Então, todos os dias. E quanto mais, o que a gente falou antes, quanto mais cheia a minha casa tiver do espírito, menos Perfeito. voz tem a minha carne. Perfeito. Menos força tem a minha carne. E aí, eu comecei a viver isso todo o tempo. Perfeito. Deus me mandou Ou para São seja, Paulo. não é só ir na igreja uma vez no domingo, né? Não. É todo E dia. Jesus é cavalheiro.
aquilo que tu falou. A gente dá legalidade pro diabo, a gente dá legalidade pras trevas e pro mal. E o Espírito Santo precisa que a gente confesse com a nossa boca, que a gente se posicione no mundo espiritual, no reino espiritual. Porque ele não vai chegar... Quem faz isso é o diabo. Ele precisa disso aqui, ele não precisa de muito pra chegar com os 2 pés escancarando a porta. Mas Jesus não. Jesus toque, toque, toque. Ele espera tu abrir. Porque ele é gentil, ele é cavalheiro, né? Ele é elegante. Então, assim, precisa do teu posicionamento, precisa do teu sim. E é isso que tu fez, né, Tami? É isso que tu tem feito. Mas que legal, o Silk, então, foi esse grande ponto de inflexão. Então, a importância de tu se colocar em ambientes, a importância de tu estar com o coração aberto, sem preconceitos, né? Sem preconceitos. O que tem, eu vejo muita gente criticando a Tânia Teresa, é inacreditável, assim, mas tem gente que critica, tem gente que... E olha o que ela tem feito de libertação, de ajuda. Uma de senhora de 76 anos que Mas viaja o mundo pra fazer libertação. Não, Mas é que tu falar de maldição, tu falar de libertação, um ainda tabu, né? é uma estranheza, porque as pessoas não acreditam, porque as pessoas acreditam sempre que Deus é só amor. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas ele é Ah, não, fogo, mas é que Deus não consumidor. vai. Eu digo, não é que Deus não vai. Existe o confronto. Existe. A gente tem a lei da semeadura. Tu colhe aquilo que tu planta. Então, o que tu tá plantando? Quais são as sementes que tu tá soltando pelo caminho? Perfeito. Tu vai colher isso. Deus E faz. tu colhe sementes plantadas da tua geração. É, Isso que é importante. São a gente ciclos que se entender. repetem. E olha, uma vez eu tava pensando assim, Deus, não é justo? Poxa, não é justo, uma coisa que o meu bisavô fez. E aí o Espírito Santo na mesma hora, mas eu sou tão misericordioso que eu vou só até a 4ª geração, que é pra tu mapear. Porque injusto seria se fosse meu tataravô. É isso mesmo. Mas é Uau, até, boa revelação. até a 4ª geração, porque dá tempo de mapear. Vai lá, investiga com a tua mãe, o que o teu avô fazia. Entendeu? Às vezes tem caso de aborto escondido na família, que a avó fez, que né? A mãe fez, A mãe fez. a irmã Então, fez. são ore coisas- muito e peça para que o Espírito Santo te dê autoridade, te revele momentos propícios para que venha essa revelação à tona. Porque Isso. daí sim tu pode confessar os pecados dos teus antepassados. É, Né, Tami? como no caso da Tami, É. né? Como no caso da Tami, ela recebeu os nomes, ou seja, ela estava no ambiente, ela estava aberta para receber e a revelação do Espírito Santo, para que tu pudesse, porque aquele ali era o teu momento. Aquele momento foi preparado por Deus para ti. Tu estava aonde tu deveria estar. Exatamente. Perfeito. E Tami, a tua antiga vida era baseada em uma identidade que hoje tu entende que estava desconectada do teu propósito. É sobre isso, né? E não foi fácil, a gente sabe. A gente tá resumindo aqui, olhando de fora. Nossa, parece que foi tudo lindo. Quais foram, assim, os maiores confrontos internos que tu enfrentou nessas oscilações? Assim, o que mais te pegava? O que tu sentiu, assim, que foi mais difícil, mais desafiador pra ti? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas. Eu gosto de estar junto, eu trabalho muito contra a minha necessidade de aprovação. Tu é sanguínea, será? Oi? Sanguínea dos temperamentos? É sanguínea total. Né? social. Aplauso. Aí as pessoas vão no liberto. Nossa, você nasceu pro palco, que energia você tem? Sim, porque eu quero ser aplaudida de pé. Eu estudo pra isso, eu treino, eu faço treino. Então, assim, mas vamos lá. E aí foi essa questão, assim, que eu sou moída até hoje. Tô sendo muito moída. A minha necessidade de aprovação. Porque eu construí uma imagem ali naquele mundo. Sim. De muitos amigos. De muita diversão, de muitos holofotes, de muita coragem. E aí, tipo assim, mudar totalmente. Perfeito. Sabe? Realmente, assim, não, aquilo que eu falava que eu achava o máximo, eu não achava mais. Então, assim, lidar. E aí, muitas vezes, me omitindo o que eu pensava. Eu acho que o maior confronto pra mim é lidar com isso, assim, com o deixar pra trás, de fato. É muito Sim, difícil pra mim. amar pessoas. Eu amo pessoas, eu não quero ferir ninguém, eu não quero abandonar ambiente nenhum, eu não quero abandonar Então, relacionamento é a linha nenhum. tênue, né? Entre amar uma pessoa, mas às vezes ter que se posicionar em prol do teu propósito e sabendo que às vezes tu vai desagradar, Deus né? me cobra muito sobre assim, tu tem que falar a verdade nessa mesa. Eu- É que nem todo mundo é preparado pra ouvir a verdade. Tem mais Ai, é isso, muito né? complicado. Mas É o espinho da carne todos temos. Todos temos um espinho na carne. Aí né? pega pra mim. E Perfeito. também, com certeza, o que eu carreguei de dor e ferida Uhum. todos esses anos, me sentindo incapaz de ser amada. Uau.
Tá, e agora falando sobre essa incapacidade de se sentir amada, assim, você está noiva, né? Aham. E vive esse processo de casamento e uma história de amor. E como que Deus restaurou, assim, a tua visão sobre relacionamento e casamento? Como é que foi essa virada de chave? Como é que tu conheceu o teu noivo? Como é que foi isso pra ti, assim? Eu ia falar sobre isso quando ela falou ali. Na verdade, Deus me preparou muito pra isso. Uau. Seria A tua vida inteira. a minha vida inteira. Deus me preparou a vida inteira pra isso. Inclusive, nada foi surpresa pra Deus. A gente sabe que ele conhece todos os nossos dias, né? Perfeito. E aí, quando vivi tudo isso, eu me encorajei de morar em Alphaville pra negócios mesmo. E foi um boom que aconteceu. Só que eu achava que era sobre vender mentorias e ganhar 100 mil no mês. E na verdade era sobre lavar roupa. Uau. E na verdade era sobre cozinhar. Na verdade, era sobre... Porque essa profeta também tinha me dito isso. Porque como minha família sempre teve condição, eu tive empregada. Minha mãe. Então, assim, o meu lado feminino de cuidar de uma Não casa foi aflorado. não existia. E está sendo trabalhado, tá, gente? Mas já está melhor. Conheço e reconheço, porque Uma também estou empregada que sendo faz pra trabalhada. mim. Um hotel que eu mando fazer. Minha vida muito em hotel. Então, eu fui preparada nesse ponto. Perfeito. De organizar uma casa, de fazer uma comida, de fazer um bolo. Do nutrir a casa. Nutrir o feminino. De conhecer pessoas E como novas. muda, né? Essa experiência Muito. tem, pra mim, pelo menos, tem sido. Às vezes eu mando pergunta até pra Beto: olha, eu preciso limpar tal coisa, como é que eu faço? Porque, de fato, eu não sabia, né? Então eu tenho que aprender. Mas tem sido tão bom. Como é que tá sendo pra ti isso? Assim, eu ainda me sinto um pouco desajeitada, Não, tá? Eu sim, quero eu aprender sentiremos. mais minhas Não, apostas. Eu faço ainda não de qualquer jeito, mas do jeito que é o meu melhor até o Sim. então. Mas eu entendo que eu quero aprender, eu Com quero ser melhor. excelência, né? Eu quero, sabe, que ele se sinta ainda mais amado e mais servido com isso. E a gente conversa sobre isso, porque quando a gente Legal. se conheceu, o Ivan, eu soube de todo o meu testemunho. Eu contei tudo, tanto que ele está Legal. aqui. E eu dele é terrível também. Ele teve problema. Qual é o Instagram dele pro pessoal conhecer os Ivan maridos? Ribeiro Aba, amor, é isso? Eu marco ele em tudo lá, mas Perfeito. assim, o Ivan tem uma comunidade gigante, ele ajuda pessoas com vício em aposta. Uau. Ele saiu de um vício, de uma dívida. Saiu não, paga até hoje dívidas oriundas de um vício em apostas, que está destruindo vidas e família. Tigrinho, roleta, Ah, tá? Ele entrou numa dívida de 1,5 milhão, tentou se suicidar. Meu E eu Deus. conheci ele por um vídeo dele. Porque quando eu vi o vídeo dele, o ambiente que eu andava, todo mundo jogava. Inclusive eu já joguei tigrinho, ganhei dinheiro. E como essa compulsão sempre teve em mim, na droga, na bebida, aquilo ali é dopamina pura, gente. Nossa. E lá na Tânia, eu entendi como que é o mundo das trevas nesse negócio. E eu admirei muito o trabalho dele. Ele tinha outro relacionamento na época, a gente sempre super se respeitou. E eu conheci ele pra ajudar ele a vender algo dentro do negócio dele, porque ele tem uma comunidade gigante e não vendia barra, não vende, porque é um povo que está numa situação de miséria nesse momento. Sim. Miséria espiritual e Sim. mental, Sim. que não compra não um tem. tênis, mas pega 1.000 com a agiota pra jogar. Enfim, olhei o trabalho dele, né? Vocês podem convidar ele um dia para um podcast, se vier homens aqui, perfeito. porque é muito legal entender. E aí, a gente se conheceu dessa forma. E aí, nos conhecemos, eu sempre vi, ainda brincava, eu disse, nossa, que homem gato. Nossa, bem que ele tinha alguém. Eu, não, nunca, nem ele deu em cima de mim, nem eu dele, nada. Isso, gente, início de 2024. Mas Deus tava trabalhando ali já. Ele tinha um relacionamento, ele tem filhos e tal. Nunca foi casado, tá? Foi uma pergunta que eu fiz no segundo encontro. como mudam as coisas, Tudo né? porque eu perguntei. Como mudam as As liberdades que a gente dá, né? Tudo muda. E aí, quando um dia ele me convidou, falou, Tami, ele estava envolvido com a política, trabalhando pro Pablo Marçal, e eu estava de gestora comercial na plataforma do Pablo. E nisso eu fui morar em São Paulo, que é a cidade dele. Ele já estava separado. E aí, a gente se conheceu pra uma campanha da política. Nossa. E ele estava separado já, e aí a gente acabou se envolvendo, a gente ficou. E aí, no segundo dia, Deus confirmou pra ele que era eu. Aí ele fez um jejum lá pra que Deus confirmasse pra mim também. E aí, no segundo encontro, eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, você era casado? Porque nesse momento eu dizia, restaura a tua família. Sim, uau. E aí, ele falou, não, nunca fui. Daí eu falei, que isso é importante pra mim, eu lembro direitinho. E aí, a gente entra na Lagoinha de Ai, que manhã. lindo o temor dela, né? De Aham. entender que, opa, não, peraí, se tivesse uma legalidade ali primeiro, Claro. tu vai ser a favor daquela Isso, restauração, mesmo né? já. É, exatamente. Mas, e aí ele falou Legal. assim, eu lembro direitinho que daí ele falou assim,
Daí tu me quebra, tipo assim, perguntando, porque o Ivan já estava rendido aos pés de Jesus, assim, ele é muito, Legal. tipo assim, todas as manhãs ele tá de joelho, sabe? Ele é Lindo. 100% dependente de Cristo, porque ele sabe que sem Cristo ele é podre, assim como eu e você. É lindo ver um homem dependente. É, Eu sei porque dependente. o meu marido também é esse homem. Eu falo, às vezes meu marido é mais crente do que eu. Não vai mais que eu. E é lindo ver, porque às vezes é mais como uma mulher, né? Sim. A mulher isso aí. carregar. E é lindo de ver como Deus tem despertado e levantado homens também. Graças Né? a Deus, e nós precisamos disso. Precisamos. Muito. Assim como eles precisam da mulher sábia, que traz muito. paz. E aí eu Solteiras entendi. que lutem, né? E aí foi isso, a gente se conheceu, ficou. E aí eu vim a Porto Alegre na época dar uma palestra aqui. E ele tava fazendo esse jejum de 5 dias só na água. Uau. Pra que Deus confirmasse pra mim o que já tinha confirmado pra ele. E aí eu falei pra Deus num culto na segunda-feira que eu estava aqui, eu falei pra Deus, Deus, se for ele, eu quero que ele faça algo muito impactante. Algo muito impactante que não vai ter como eu questionar que é ele. Só que nisso eu pensei indo com os meus olhos do mundo ainda. Eu pensei, um pedido de namoro, sei lá, que para tudo, 50 helicópteros, sabe? Uma coisa do mundo. Aquelas coisas que eu fazia nos meus relacionamentos tortos, com viagens internacionais e pétalas. Sim. Eu pensei em algo nesse sentido. Eu quero que ele faça algo, tipo assim, eu quero se me sentir assim. E nisso acabou o jejum dele. Eu estava voltando eu tinha vindo de carro de São Paulo até Porto Alegre. E nisso ele já tinha dito assim: eu vou pegar um ônibus pra levar o carro pra te não precisar dirigir. Eu falei, tá, isso não é nada impactante. O homem tem que passar trabalho pra mim mesmo. Mas aí quando eu tava no carro, ele disse assim: eu tô um pouco constrangido, mas eu preciso te dizer algo que Deus me pediu. Se Deus confirmar pra ti também, como confirmou pra mim, Deus me pediu pra te guardar até o casamento. Uau! Que Fala, algo mais Deus! impactante do que isso? Aí eu comecei a chorar na hora. Eu não tava conseguindo ler a mensagem que eu tava dirigindo. Eu falei, mãe, lê aí. Eu bem me achando, assim. Eu me vou apaixonada aqui, ver o que ele tá falando. Dirigindo, assim. E aí, quando a minha mãe começou a chorar lendo. Assim, Coisa eu já sabia que eu ia linda. ter que ter essa conversa com ele sobre lindo. santidade. Mas eu pensei, 90% dos crentes, isso é... E até pra mim, tá, gente? Eu pensava assim, não existe isso. Namorar sem sexo. Sim. E aí, ele me sugeriu isso. Gente, isso é tão de Deus. Eu contei no segundo episódio que a gente, inclusive, disponibilizou na segunda semana com meu marido. E lá a gente conta que a gente viveu em santidade 1 ano. Uau. A gente tinha relações sexuais, noivamos, e até o nosso casamento a gente ficou 1 ano. Mas quando eu propus pra ele ficar em santidade, a gente não tinha data de casamento marcada. Uau. Não tinha, ou seja, eu levei o meu relacionamento a sacrifício, porque eu sei que a grande maioria dos homens, quando 1 a ano. mulher propõe viver em santidade, eles, o quê? Foge. Caem fora. Então, eu não sabia qual ia ser a resposta dele. Ele era um pouco irredutível acerca disso na época. Eu cheguei com toda a autoridade do mundo, que já era o Espírito Santo me capacitando, e ele já estava preparando a casa lá. Cheguei pra ele e falei, olha, a gente está adaptando o evangelho às nossas conveniências. Tu entende que isso é certo. Tu se batizou porque tu entendeu que tinha que se batizar, tal, mas daí viver em santidade, não? E aí ele, tá bom. E a gente viveu em santidade. E nesse meio tempo, Deus proveu pro nosso casamento. A gente teve um casamento maravilhoso. E é o que eu declaro na tua vida. Que o casamento de Amém. vocês seja Amém. maravilhoso. Amém. Declaramos. E eu tenho certeza que Deus honrou. A gente não faz algo para barganhar com Deus. Não é sobre isso. Mas é a nossa obediência. Deus se agrada tanto que ele compensa, que ele recompensa. Amém. Então eu vivi também em santidade. É maravilhoso. Hoje eu admiro muito a nossa história, assim, do quanto Deus nos capacitou para viver isso. Porque isso é só Deus, né? É Só só Deus que faz. Não, e se a gente Deus. for parar pra analisar, tu consegue entender o cuidado de Deus exatamente na área que tu foi ferida, Porque, na promiscuidade. Exato. Olha isso. Deus precisava dessa renúncia. Ele avisou o Ivan pra que ele chegasse pra ti e falasse: eu vou cuidar da área onde tu não cuidou. É, bem isso. E na Isso é época a muito profeta de tinha Deus. dito assim, e quando você conhecer alguém, você precisa dar sua santidade como um cordeiro. E eu falei, tá, só falei tá, e tipo assim, é o cordeiro que tu vai entregar pro Senhor. E aí, É bem mas isso. isso antes de conhecer o É Ivan, bem né? isso. E aí a gente, né, tem esse relacionamento, e Deus usou muito e usa o Ivan pra me mostrar esse amor, um pouquinho do que é o amor que ele tem por mim, que Deus tem por mim. Sim, Porque o Ivan chegou me amando de graça, assim, sim. sem eu fazer nada, sabe? Que lindo. E aí, O isso homem tem é... a capacidade, igual a mulher, equiparada ao Espírito Santo auxiliador, que a mulher foi criada para ser auxiliadora. Até a gente falou no episódio anterior que a feminista olha e fala, auxiliadora? Eu não sou auxiliadora, isso aí é ser auxiliadora. Você é auxiliadora, isso aí é secundário, não. Auxiliador é nada mais, nada menos do que equiparado ao Espírito Santo, que é o auxiliador. Então, o papel da mulher é ser o Espírito Santo na vida do homem, de trazer vida, de nutrir e tudo mais. E o homem é o representante de Cristo. Então, o homem tem que amar a mulher
como Cristo amou a igreja. igrejas. E é assim que tu se sente amada pelo Ivan. É por isso que Né? é mais fácil pra te reconhecer esse amor, porque exatamente, e aí demonstra que ele tá realmente é carnal. posicionado Não é naquilo carnal. que Cristo falou. Nossa, O amor, ele não é espiritual. carnal. Ele é né? E é isso espiritual. que as pessoas não conseguem entender. O amor não é sentimento, não é frio na barriga. Não. A Lara Nesseruk fala muito sobre É. isso, né? De que essa infantilidade que a gente tem do amor juvenil, do frio na barriga, do sentimento, cara, isso é superficial. Isso, se a pessoa não tem mais utilidade, acabou ali o tesão, acabou o amor. O amor não é sobre isso. O amor é tu olhar para aquela pessoa e saber, bom, se ela sofresse um acidente agora, não tivesse mais validade nenhuma, que nem o Lucas falou, Uhum, né? uhum. Eu vou continuar amando aquela pessoa? Uau, é isso. Uau. É isso. Então, o amor, ele é todos os dias, ele é um verbo, né? Ele é todos os dias uma ação. As pessoas não sabem o que é amor. As pessoas, elas buscam nas coisas, nas pessoas, é primeiro pra cima. Depois é nos outros. Uau, que lindo. Que Uhum. lindo. É. Espero viver isso um dia. Vai sim. E vai ser. Se tu fores parar pra analisar hoje o que tu faz. Tu busca as coisas do reino. E quando nós E eu bus- luto com a cara todos os E dias. quando nós Que buscamos as coisas do reino, tudo nos é acrescentado. Com certeza. E a família é do Senhor. Vai fazer eu chorar. Então, amiga, creia. Porque Não, Essa mesa tá lindo. sendo muito profética, né? A gente tá Tá, declarando tá. muitas palavras. Mas umas pras a outras. gente precisa Amém. declarar. A gente Amém. precisa tanto declarar, né? Pra renunciar, mas Amém, também amém. declarar bênçãos. As pessoas Amém. não sabem disso. Que a gente precisa estar o tempo todo declarando bênçãos sobre a nossa vida, sobre a nossa Exatamente. casa, sobre os nossos E negócios. eu já tô ansiosa pra te ver de noivinha. Eu mostro o vestido aqui só pra vocês. Não. Que benção. Fica É de um lindo momento o que muito Deus especial. faz, né? A transformação que Deus faz. Mas- E aproveitando, né? Uhum. Quais foram. A gente tá vendo todo o teu testemunho, né? E quais eram as mentiras que tu contava pra ti mesma, sabe? Que tu acreditava, que tu era até o momento que Deus te tocou e falou assim: não, tu não é isso. Eu acreditava muito nessa mentira de que todos os homens me tiravam pra brother. Porque, inclusive, assim, falava com os meus amigos sobre a mulher que eles queriam pegar. Eu não me via digna de ser amada, desejada. Esse empoderamento feminino ridículo, sabe? De, eu eu sou sou uma mulher empoderada. empoderada, cheia de si. Tu é uma mulher né, cheia doente. de mim, Tu é uma mulher que doente. Resultado, eu tenho muito resultado no trabalho. Isso é bom, né? Eu ter resultado no trabalho, essa é a minha energia no trabalho. E eu terceirizava isso. Era muito essas, assim... o que eu pensava sobre mim e sobre relacionamento era o que eu colhia. Indo de acordo com as tuas palavras. Uhum. Tudo que eu declaro sobre algo, eu vivo. O que eu penso sobre dinheiro define a situação financeira que eu tenho. O que eu penso sobre casamento. E aí, eu tinha essas crenças, assim. Ou seja, a mentira que tu contava pra ti era que tu não era digna de ser Que eu amada. não era digna de ser amada, que eu não chamava atenção de homem nenhum, que eu não era delicada. Minha mãe às vezes falava assim pra eu melhorar, porque esse jeito muito exagerado. E hoje eu tô trabalhando muito, tô sendo muito moída, assim, no bom sentido, pra aprender a ser menos controlador, menos mandona. Porque sim, eu difícil. quero ser a auxiliadora. Acredito que sou muito isso no nosso relacionamento. Dá a espaço, né? Mas é passo um por- processo, né? Mas É um processo. Não vai ser da noite pro dia que a É. gente vai conseguir transformar todos os anos que tu carregou. Eu vejo por mim também, todos os anos que eu carreguei. Então tem alguns gatilhos ainda que Deus tá tratando. E tá sei sendo que moído. Deus escolheu pra impulsionar o Ivan também. Essa É mulher isso, que entende de perfeito. vendas, de negócio, porque um cara que teve muito, quebrou, se perdeu, precisa Afinal, da vocês paz. são um time. Nós somos um só, Exato. uma Vocês unidade. são um só. Hoje a oração É. que eu fiz foi São essa. Deus, propósitos que nós que Deus sejamos vai sempre unindo. uma unidade, sabe? É. Que lindo. Eu impulsionei ele. Gente, época de noivado é guerra. É Nossa! É É muita guerra, É bah. muita guerra, tudo se levanta, sabe? Sim. Pensamento, tudo. Tudo. Sempre que o inimigo E- é contra a família, ele nunca vai querer. Eu também fiz, no período de noivado, que antecedia os meses do casamento, já com o casamento marcado, eu fiz muita consagração também. Muita consagração. Muita. É jejum, Muito é jejum. consagração. É loucura, isso. tudo se muito levanta. Tudo se E levanta. aí, Se eu levanta. pedindo pra Deus, assim, dá direção, me ensina a ser melhor, sabe? Abre porta. Tudo que sempre eu fiz com o pé nas costas, dando errado. Uma coisa de louco, assim, sabe?
E aí, Sim. hoje a profeta tava pedindo oração pra ela, ela disse assim, eu falei por isso, mas eu não lembro o que ela falou, mas foi... Ela disse assim, o diabo quer exterminar vocês dois. Falou bem assim, quer exterminar vocês dois. Porque o chamado que vocês têm é muito forte. E ele já tinha recebido uma palavra que o chamado dele tinha a ver com aliança também. Então, assim, isso chegando perto, nós sabemos que está sendo gerado um ministério muito grande, né? Depois disso, que a gente vai ter mais autoridade no mundo espiritual. Total, Depois do muda, casamento, vocês vão ver. Muda muito. Depois do casamento, é assim, Essa autoridade. Então, é uma doideira, né? É. Então, assim, a gente tá vivendo sem vaidade, vivendo várias lutas, ajustando o financeiro, que eu nunca Perfeito. tive dificuldade com isso. Agora a gente tá organizando juntos, né? O Ivan se reencontrando profissionalmente. Mas nada explica essa paz. A paz que excede o Não entendimento. explica, é uma paz que daí ele veio pra me trazer e me ensinar, né? E eu também busco ser a paz do lar, tratar ele muito bem, eu profetizo muitas palavras boas sobre ele, né? Ele é próspero, ele é do meu rei, ele é meu príncipe, ele é maravilhoso, ele é abençoado. Nossa, muito E é bom. isso, sabe? E a gente se valida muito pra que a gente viva, e já estamos vivendo. Mas é a paz. Não é sobre o dinheiro na conta, né? Porque ele já viveu, né? Uma dívida, com, imagina, agiota, com tudo que envolve o problema de jogo. Então, ele aprendeu que a paz não é sobre quanto tu tem ou como tu está, é quem tá contigo. É Que isso que lindo. a Tami falou agora, de que ambos, né, tinham problemas. Isso até é legal a gente trazer, porque muitas vezes a gente acha que vem pronto. Não, gente, não tá pronto. Tem Vem bastante pronto, coisa. que o cara de Deus vai vir, o Não, abençoado, tem mulher que e acha vai que vir vai vir no pronto. cavalo branco. Exato. resgatar ela A do tal, castelo. a tal das cartinhas, que escrevem cartinhas pra Deus. Eu sou totalmente contra essas cartinhas, né? Acho que bota a gente numa jaula, não gosto disso aí. Mas igual, tá? Se eu tivesse feito muita coisa, sim, bateu, assim, o que eu queria, que eu tava procurando no meu marido. Mas uma crença que eu tinha era homem ser mais velho do que eu. Meu marido é mais novo do que eu. Eu também é mais novo que eu. Não, Gente, era uma crença que eu caráter. tinha. Que eu se fui pro busca. primeiro encontro com ele e ele me conquistou já no primeiro encontro. Eu fui no primeiro encontro com ele sem saber a idade dele. Porque se eu soubesse, Deus deu um jeito de, tipo assim, na nossa conversa ali introdutória, que é currículo, né? Idade, profissão, onde mora e não sei o quê. E nome. Sim. Não. E não teve a idade, por um milagre. Porque se eu soubesse que ele era mais Não novo do tinha que ido. eu não teria Não. eu não teria ido. Então, assim, essa questão de ter que ser assim, 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 assado, é um problema. Porque muitas vezes Deus te apresenta outra forma, outro jeito, e tu tá ali com as tuas crenças e fecha o olho pra Eu acho que- bênção, não, o né? importante eu acho que é saber, não vem pronto, né? Isso, Vai existir uma isso. lapidação durante o processo, Perfeito. até porque tu também não tá pronta. Exato, eu ia falar isso agora. Então, Não. os dois, eles vão se lapidando. O mais Juntos, é a coisa mais linda ver. Amadurecer juntos, é lindo. Com isso. certeza. E o mais importante disso é tu olhar o coração. Esse homem, Isso. ele é um homem de Deus. O coração dele, Perfeito. onde está o coração desse homem? Onde está o coração dessa mulher? Acho que é olhar pra isso, porque não vai vir no cavalo branco, não vai vir o príncipe encantado, não vai vir perfeito, No vai episódio, ser no lapidado. episódio anterior, que a gente disponibilizou semana passada, a Lari falou, né, que você não tem que procurar um homem que tá nas mesas de negócios, nos masterminds e tal. Claro que se ele tiver inserido no ambiente De negócios, certo, né? vai ter homens prósperos e tal. Ele tem que estar inserido em ambiente de Deus. Eles têm E que aí você estar apresenta conectados mesmo com no mastermind pra ele. É. E investe no relacionamento, nas Não, amizades e do de teu- tudo isso que eu acho muito importante a gente pontuar é que a mulher precisa também pensar em se fazer. Estar Com pronta, certeza. buscar se aperfeiçoar. Eu quero o homem do cavalo branco, mas será que tu é a mulher É a que princesa? vai É a estar princesa. pronta para sentar no cavalo Tá tu branco? em cima de outro cavalo. Exato. Não, e muitas vezes buscam exatamente isso, né? Então, é Perfeito. importante nós estarmos alinhadas de que não, pode vir perfeito. Pode vir perfeito. Pode, claro. Pode vir o homem dos teus sonhos, mas de fato tu é a mulher É, para Com certeza. isso. Está sendo preparada para isso? Está te preparando, usando o teu tempo de preparo? O tempo de espera é isso, né? É a Eu lapidação. postei no meu Instagram esses dias arrumando ele, porque eu tinha agonia com as roupas do Ivan. Deu, isso a gente arruma, né? E aí, fui esperando intimidade, e aí começamos a sair, comprei e tal. E aí, eu postei uma enquete ali. E aí, gente, é a mulher que faz o homem mesmo, não é? A maioria dos ambientes que eu citei, é isso mesmo, concordo plenamente. As feministas de plantão votando, não, só quero quando estiver pronto, não sou mãe de ninguém. Aí, eu olhando as votações, assim, gente... Só. Eu já pensei assim também. Sim. 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 Só que aquela também que pensava assim, não se olhava, né?
que também misericórdia. É. Então, assim, e aí, né, eu olhei aquela votação. Claro que as mulheres que fazem parte do meu ciclo, que pensam parecido comigo, votar. É isso, quando eu falava pras minhas amigas também de Deus, relaxa, isso aí a gente organiza. E era isso, o Óbvio. coração dele. Assim como ele super hoje melhora a coisa, e, meu amor, teu comportamento, você falou demais aqui. Preciso que você... E a gente super recebe isso. Mas Tem que ter química. Eu acho que assim, ó, tem que ter química. Tem. Né? Ah, Porque não sim. adianta também, porque senão vira amigo. é, Né? claro. Tem que ter. É. Tem que ter química, né? Tem que ter admiração, tem que a achar admiração. atraente. Exato. Isso O amor é... vem muito disso, né? Da mulher admirar o homem que tá do lado. Mas E a gente ele e sabe... ela, né? Exato. Admirar a feminilidade, o cuidado, o coração em Deus, a mesma coisa. Isso, o coração, o caráter, que nem a Roberta tava falando. O Lucas e tal. Eu busquei. Tem certas coisas no Lucas que tava ali que. Caráter. Vocês comentaram no segundo episódio, elas comentaram sobre isso. Princípios. Coisas que não são. Isso a gente tem que buscar. Inegociável. Porque o resto, tu vai ajeitar. Tu sabe que uma das frases que eu falava muito, nossa, demais, era: eu não nasci pra lavar cueca de homem nenhum nessa vida. Minha mãe dizia, não te criei pra ficar com a barriga no tanque lavando cueca de macho. Sendo que a mãe de 56 anos casada, e lavava as cuecas do meu pai, né? Pois então, antes de sair de casa, estava retirando as roupas da máquina, entendeu? Então, e eu tiro feliz. Claro. Hoje eu tiro feliz. E tiro porque eu sei aonde é meu papel. Eu sei aonde Deus tá me colocando. E quero, sim, ter uma pessoa pra me auxiliar, pra não precisar fazer. Mas eu vou saber porque eu fiz. É isso. Isso, pra Sabe? se É um distribuir. cuidado, gente. É a rainha do teu lar, né? Até pra O lar é gerenciar, você meu. precisa. Não, e Deus é tão maravilhoso que ele comigo, ele fez ao contrário. Porque o meu marido, ele é totalmente do toque da faxina. Então, uma das minhas lutas, eu até falei com a Roberta uns tempos atrás, era exatamente essa. Eu que vocês queria tinham limpar. Papéis invertidos. Né? Eu queria. Não, amor, me deixa limpar, eu quero limpar. Ele, mas tu não vai limpar tão bem quanto eu, porque eu que sei limpar. Então, até isso, Deus foi mudando e moldando a gente. Então, se hoje as pessoas estão em papéis invertidos, saibam que tem possibilidade. Tem como mudar. E a gente vê com o testemunho, com o teu testemunho de que Verdade. sim, tu posicionada no lugar certo, tu recebe libertação, tu recebe cura e tu consegue, através do teu testemunho, como tu tá fazendo hoje, mudar a vida de muitas pessoas. Verdade, verdade. Uau, que lindo. Mas pra gente ir se encaminhando pro final, então, vamos falar um pouquinho da vida profissional aí, ajudar algumas mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo, porque a gente acredita que uma vida plena e próspera são todos os pilares. Muitas pessoas acham que viver com Deus não pode falar de negócios. A vida secular lá, a profissão lá, a igreja aqui, espiritualidade aqui. Então, assim, e não, quando a gente tá com Deus, é tudo junto e misturado, né? Tudo Porque de tudo vem dele e vai e Tudo é volta pra pra ele. ele. Então, assim, eu acredito muito, sim, que a gente pode ter a nossa profissão com muito propósito, prosperar muito com isso. E tu tem muita autoridade, muitos resultados em vendas, né? Comunicação. Como que tu poderia dar um conselho, assim, para uma mulher que quer empreender? Como é que ela pode começar sem se corromper, né? Do jeito certo. Eu diria que primeira coisa é consagrar ao Senhor tudo que você fizer. Tá? Uau. Eu tenho apesar de tudo que eu contei aqui hoje da minha vida pessoal, eu tenho certeza que todo o sucesso profissional foi porque eu sempre coloquei Deus à frente de tudo que eu fiz. Uau. Entreguei, consagrei. Tem uma oração que eu faço que eu vou até ensinar aqui, que Deus sabe, na verdade, o que eu preciso, né? E às vezes as pessoas oram assim, Deus, me ajuda a bater minha meta, Deus, me traz esse resultado. E eu sempre oro, Deus, traga pessoas que precisam daquilo que eu carrego, que eu quero cuidar delas. Uau. Traga pessoas pro Liberte Sua Voz que estão precisando daquilo que eu vou ensinar lá. Não é sobre... Vai ter um pitch de vendas domingo, mas que comprem as pessoas que realmente precisam do conteúdo da minha mentoria. Esse Liberte Sua Voz, ele tá sendo menor do que o outro. Por exemplo, 60% o tamanho do que tava o outro. Eu entendi que Deus tem algo preparado para isso. E eu não tenho vaidade dessas coisas, mas indo pro conselho, consagre pro Senhor. Se conheça, não se compare. Tá? A comparação mata muito a gente. A mulher, questão do bastidor e o palco, essa frase clichê, é muito isso. Perfeito. Fotos lindas e Tammy Kaufman dando grandes testemunhos. Tinha a Tammy, às vezes, no mesmo dia, chorando, pedindo um cartão emprestado para fazer aquelas fotos, para pegar um Uber que já não teve carro. Então, não compare o seu bastidor com o palco do outro. Consagre a Deus, se conheça, entenda o que você ama, o que você gosta e se conecte com pessoas que tenham o resultado que você quer ter. Ó, eu sou daquelas
3 Cs, entendeu? Assim, Aham. consagre, se conheça, não se compare. E se E se conecte. conecte. É isso, olha aí, adorei a tua visão de fora. Isso aí. Entende? Resultado. Hoje eu tenho entregado muito mais assim pra Deus, no sentido de que o Ivan me disse assim, às vezes é melhor tu não fazer nada e ficar na presença do que tu sair fazendo sem Deus estar contigo. Uau! Ele fala muito isso. Ô, Ivan, boca Uau. de Boca de Deus. Para que tu vai atrapalhar Deus. Não faz mais nada, só fica buscando a presença. E aí eu tenho aprendido muito com eles, porque eu sempre fui de Uau. fazer, fazedora, Perfeito. faz, executora, né? Você que precisa. E eu Executor. tô mais em paz em relação a isso. Aprenda, e aí a dica profissional, direcionamento profissional, gente, estude sobre pessoas, estude sobre vendas, estude sobre comunicação. Não é porque é meu nicho, mas é porque comunicação, vendas e relacionamentos dita teus resultados. Perfeito. Você pode ser extremamente inteligente, ter muito conhecimento técnico. Se você não souber se comunicar e se conectar com vai. pessoas, isso é em vão. É a obesidade cerebral, Uhum. é inútil. Perfeito. Então você precisa estudar esses pilares: pessoas, comunicação e vendas. Perfeito. E E- Jesus fazia isso, né? Jesus Sim. estudava sobre pessoas. Jesus era especialista em pessoas, Especialista em né? pessoas. Então até tem o livro do Do Thiago Thiago Brunet, Brunet. Excelente. é muito bom. É. Sobre relacionamento. Sobre Tudo relacionamento. é sobre relacionamento, Pessoas se né? conectam com pessoas, né? Perfeito. Não adianta. Pessoas não Perfeito. compram preço. Pessoas, isso é tudo manipulação. Eu As ensino pessoas muito compram sobre histórias, elas compram compram histórias, compram conexão. pessoas. Deixa eu te perguntar, então, uma última perguntinha, penúltima. Tu acredita, então, que, de fato, a tua libertação da homossexualidade, ela veio através da libertação? Com toda certeza. Ela Uau. veio através de renúncia e libertação. Né? Porque se eu faço um processo de libertação e não renuncio no dia que a minha carne pede, eu dou toda a brecha de novo. E volta Você cada vez consegue entender pior. isso? Uhum. Ai, Nossa, porque eu lembro que eu via lá na Igreja Universal o pessoal liberto daqueles vídeos engraçados de internet, aí bota pra cheirar o álcool. Agora eu não tenho mais vontade de beber. Sim. Olha, até acredito, mas tu ficar andando num ambiente de bebida, Uma hora- Uma hora cai. Então, assim, ai, Perfeito. você não tem amigos homossexuais? Claro que tenho. Meu padrinho de casamento, meu melhor amigo, que sabe o que eu penso sobre hoje. E respeita. Respeito e amo, e é uma pessoa que eu sempre preocupei em relação a isso. É casado e tá em paz com isso, e amém. E se um dia Perfeito. Deus tocar em relação a isso? Mas entende e também respeita, porque assim, as pessoas precisam respeitar. Porque é muito engraçado, né? Que o meio LGBT, que eu fiz parte por muito tempo, ele super te respeita quando você quer deixar de ser hétero e quer ser Ser homo. homo, aham. Ah, você tem que ser o que você quiser. Aí, se você quer deixar de ser homem e ser hétero, ai, fizeram uma lavagem cerebral em você. É como É o igual feminismo. propaganda, É sim. igual o feminismo. O feminismo fala, lugar de mulher é onde ela quiser. Inventa tu dizer que teu sonho é ficar em casa cuidando. Deus o livre. Deus, tu é excomungada, né? Por isso a gente precisa se conhecer. Mas sim, Verdade. Boa. quem tem dificuldade, problema, dores na alma, na mente e vive desejos homossexuais ou relações homossexuais já, enfim, percebe essas tendências. E eu dou esse recado não só pra quem é e sente, mas pra quem percebe que tem um filho. Porque a minha mãe lidou com isso, foi muito difícil, né? Uhum. No primeiro momento foi rejeição, foi briga, eu vivi tudo. Rejeição, amor, aceitação. Mas não era ela que ia resolver, ela orou. E foi a melhor coisa que ela podia ter feito. Mas, sim, a cura de todas as coisas, não só do homossexualismo, é espiritual. Uau. Ai, cura, será que eu vou ser julgada por isso? Gente, cura pra quem quer ser curado. Ponto. É. Porque assim, se tá tudo bem, pronto, né? É isso. Mas eu Ah. digo assim, eu vou falar algo bem polêmico sobre isso, não sei se eu deveria, mas assim, existe um movimento que se chama Orgulho LGBT, né? Movimento, Orgulho LGBT. E eu acredito que isso é uma mentira. Eu não acredito que ninguém tenha orgulho, porque se eu conversar com quem mais se aceita, mais se ama, tá feliz no seu relacionamento, eu acredito que isso exista sim. Tá feliz, tá em paz, tem uma relação boa. Ai, todo relacionamento homo é torto. Claro que não, gente. E nem todo hétero é perfeito, enfim. Mas quando a gente conversa entre nós ali, quando eu estava ali, se a gente perguntasse assim, tá, deixa eu te perguntar, você tá ótimo, mas se tivesse uma pílula que você pudesse tomar hoje, um remédio, que não fosse doer, que não fosse renúncia, negar a tua vontade, um remédio que tipo, você tomou e você ficou normal. Você é um homem que voltou a ter desejo por mulher e você tomou. Ah, daí sim, né? Óbvio que eu não queria ser diferente. Tenho certeza que todos respondem a mesma coisa. Então, se na verdade, sem dor e sem renúncia, eu gostaria de ser diferente, por que eu digo que eu tenho orgulho de ser
Na verdade, eu não tenho orgulho. Na verdade, eu aprendi a me aceitar, me amar. E eu acho que isso é bom até. Porque, assim, quando você se rejeita, você se machuca. Claro. Quando você não é... E a igreja, sim, erra nisso. As famílias erram, machucam. Jesus jamais faria isso. Jesus Perfeito. nunca rejeitaria um homossexual. Jesus Perfeito. ama. E eu acredito, inclusive, que o homossexual é salvo. Acredito que lá em cima tem. Sim. Porque Sim. aceitou Jesus, porque conheceu, porque o Sim. jugo dele é diferente do nosso, ponto. Mas sobre reinar, sobre viver as promessas, aí é sobre uma vida de libertação, de cura, de Perfeito. renúncia, é outro Perfeito. pilar. Os Mas galardões. aí, orgulho, ninguém tem o orgulho de ser algo diferente, que sofre, que às vezes apanha na rua. Porque a gente sabe que, mas a culpa não importa de quem é a culpa, mas é algo que te faz sofrer em algum momento. Aí, Olha não, só. ou tu sofre em casa, ou tu sofre na rua, ou tu sofre, sei lá, Ou no tu teu mesmo te relacionamento. machuca. Assim como um hétero com uma ferida emocional. É. Mas é entender Sim. que, tipo, gente, é uma disfunção. Sim. Tá Uau. diferente. E tem gente que tá tudo bem, e ela vive a vida inteira com isso. E em algum momento, alguns começam a se sentir incomodados. Ou desde o início. Mas não sabem pra onde correr. Não sabe. Não sabem o que fazer. Não Com esse sabe. podcast, você sabe É isso. que é um Se caminho. tiver vivendo isso, Isso. e isso te incomoda, busque auxílio, não de quem vai te julgar, não de quem vai botar a mão na tua cabeça expulsando o demônio, mas pede pro Senhor. Que às vezes é uma ferida de paternidade, né? Perfeito. Grande, ou algum abuso. Uhum. Eu tive revelações de coisas que eu vivi na infância depois da Tânia Tereza. Uhum. Eu pedi pra Deus me mostrar. Que Eu já vi muitos casos de mulheres que ficaram homossexuais porque passaram por um abuso E não sexual na lembrava infância. Não. Eles Não não lembraram, lembra. mas criou uma rejeição, uma versão tão grande de homens. Um homem, né? Isso É muito loucura. forte, é loucura. Então, assim, busca ali. Mas qual lugar que eu vou buscar? E toda religião te leva pra um Deus, mas só Jesus te apresenta um pai. Uou, que forte. Muito bom. Que Então, lindo. e aí você vai alinhar a sua figura de paternidade, e aí você vai reconhecer ele e vai reconhecer quem você é. Muito bom, Que lindo, muito que bom. lindo. E é bom a gente ver o quanto Deus levanta. Como tu disse, as igrejas não estão preparadas para receber. E daqui a pouco Deus está preparando. Levantando É que você. as igrejas é muito sobre religião, né? Né? É muito Ai, sobre gente, eu já achei até que o meu chamado era abrir uma igreja inclusiva. Pensava, porque eu já Ai, tinha. é igual aquela, como é que é aquela do Rio Grande do Sul, Ai, André Surak. Uraque. Não, completamente diferente, né? A Alberta veio com... Mas tem outro. Eu pensava que era porque eu já tinha renunciado. Já tinha Deus me chamou para recebê-los. Né? Ah, sim, Sim, do lado era do aceitá-los, entendi. aceitá-los. De amá-los. Não de promiscuidade no nível, Sim, mas sim, de amá-los, sim, de sim, casá-los. Porque eu pensava, Sim, entendi, cara, entendi. né? Quando Deus Entendi. coloca no nosso coração, né? Ele vai te mostrar o caminho. Talvez seja assim, talvez seja através do teu próprio, do teu trabalho, mas Deus vai te direcionar para com isso. certeza. Mas eu entendo sim que tudo que tu passou, porque Deus ele não rejeita a nossa bagagem. Não, Tudo que ele tu não passou serve. tem um propósito. Não. Ele E Meu Deus, provavelmente pra a isso. tua vida daria um livro. Tu já pensou em escrever? Já. Já? Já pensei, já recebi essa palavra muitas vezes, mas por ter meu perfil ser uma pessoa do meio de trabalhar organização, assim, mas começa como? E aí, eu sei que hoje tem várias empresas, eu trabalhei Uhum. com a Elis Freitas lá, a mãe do que Nécio, legal. né? Tá, Fui então. gestora e-book, comercial né? dela. Então, Então, mas eu declaro sobre a tua Declara, vida. porque hein? vai Muito ser um forte livro agora. muito E bom. falando em livro, tu tem Uhum. algum livro pra indicar? Assim, que tenha transformado a tua vida? Um só. Não vale a Bíblia. Um A só? Bíblia a gente sabe que... Um só. Não, a Bíblia a gente sabe que é transformador, que é o livro dos livros. Sim. Mas um Manual. tá, Manual. então, como eu falei muito da Tânia hoje, intimidade com Deus através do Espírito Santo. É o livro É dela? um livro dela, um dos Ah, livros legal. dela, né? Ela tem. Ela tem Não, muitos. tem muito. Olha só. Porque se eu for falar profissionalmente, tá no Liberte, eu vou falar como convencer Sim, alguém em tem 90 4 segundos. livros que tá na minha lista aqui do Que Liberte, eu eu indiquei peguei. lá. Um deles é... Comece pelo porquê. Comece pelo Ai, porquê. muito Pra bom. ler, Vai assim, no Cinec. ó. Muito bom. Começa pelo porque é muito 4 livros a Tami deu. Vai no Liberte de sua voz pra Vai saber os esse livros. domingo agora. Mas enfim, esse da Tami, então, Mas, é o teu... assim, já que a conversa teve essa linha hoje, é um Perfeito. livro que... Perfeito. Intimidade com Deus através do Espírito Santo. Perfeito. Livro fácil, já leu. Pequenininho, né? Pequeno. E um conselho que tu daria pra Tami lá atrás? Escuta tua mãe. Muito bom! Escuta tua mãe, ama tua mãe, Muito sabe? bom. É minha mãe. Minha mãe é minha Muito melhor bom. amiga. Princípio Minha bíblico, mãe... né? Honrar pai e mãe, né? sempre Escute a sua honrei. mãe. Ai, a gente Meu escuta pai tanta coisa sempre aqui. foi meu herói. Cara incrível, cara foda, profissional. Eu sempre fui muito parecida com ele. Entendi. Resultado, negócios. Eu admirei ele a vida inteira, admiro. E aí eu tive só essa veia. Inclusive, um cara que me explicava que casamento era uma coisa, que fazia fora era outra. Então, me deixou com Olha algumas só. crenças meio tortas. Hoje ele já pediu perdão pra Deus, que ele já conhece Jesus.
Mas a minha mãe, a perseverança que ela tinha, os joelhos, os conselhos, o que ela dizia A sobre a feminilidade. feminilidade, a forma que ela me falava quem presta, quem não presta, Legal. tudo que ela me avisou. Seja, a mulher é o Espírito Santo, né, A minha gente? mãe, É, amor. as Que profecias, linda! a forma que ela sempre acreditou. Que linda. Ela rejeitou, depois ela amou, mas ela sempre, nunca aceitou 100%, assim. Ela sempre dizia, eu ainda vou te ver casando, e esse dia vai ser um dia que ela vai chorar muito. Meu Deus! Nossa, Imagina, vou te nossa. ver, ainda vou te ver vivendo isso. Eu sei, tu é uma princesa de Jesus. Então, assim, escuta a tua mãe. Querida. Sabe? A tua mãe. Esse é um conselho que eu daria pra Tami. Que lindo. Nossa, Gente, muito que bom. episódio. Nossa, que foi lindo. episódio. Foi lindo, Tami. Também. Muito Muito obrigada obrigada. pela tua entrega, pela tua disponibilidade. Maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e prospere ainda mais. Teu Amém, propósito é lindo. Que tu tenha um casamento abençoado. Estaremos aqui torcendo e orando por ti. Amém. Tá bem? Muito obrigada. Beijo. E você aí que assistiu esse episódio, comente aqui o que achou, as tuas dúvidas. São assuntos muito sérios, muito profundos. Eu sei que dúvidas vão surgir, né? Então comente a tua dúvida e espero que tenha gostado. E até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.